Olá, eu sou Gilberto Costa Júnior, fisioterapeuta quiropraxista, especialista pela ANAFIC e COFITO, e estou aqui para fazer essa apresentação como forma de validação da disciplina de quiropraxia visceral no programa de diplomação Master de 1.500 horas da ANAFIC, sob orientação do professor Pablo Dias, do Instituto Coluna Vertebral. As etapas para essa validação foram comprovação de formação mínima de 30 horas de osteopatia visceral, formação mínima de 30 horas em quiropraxia visceral, a demonstração de competência de conhecimentos práticos teóricos, comprovação de experiência clínica de no mínimo 5 anos e apresentação do seminário de validação. Então, vamos para a aula de avaliação de esclerótomos e vísceras. Quando nós pensamos em esclerótomo, viscerótomo, a gente sempre tem ideia de voltar à embriologia e entender os folhetos germinativos, né? Na etapa principalmente da gastrulação, onde está formado o ectodermo, mesodermo e endoderma, que vão dar origem principalmente ao sistema nervoso central, ao nosso sistema esquelético e os nossos órgãos e vísceras, né? Então, a gente sabe que existe uma relação metamérica, principalmente a nível de músculos e tecido epitelial, né? Mas, na verdade, quando nós nos referimos a esclerótomos na avaliação ortopédica, na avaliação da reabilitação traumato-ortopédica ou em quiropraxia, a gente tem que ficar atento que o que nós estamos observando é, na verdade, a relação entre a inervação e a estrutura inervada por aquele segmento. O que nós queremos saber, na verdade, é se existe algum tecido em sofrimento, causando uma disfunção na raiz, ou se uma raiz em sofrimento está causando disfunção em algum tecido específico. Ou se não está causando disfunção, está referindo ou refletindo dor naquele tecido, certo? Então, trata-se muito mais de uma relação de inervação e tecidos alvos do que uma relação metamérica propriamente dita. Vamos lá, vamos tentar entender isso a partir da avaliação do esclerótomo. Se não, vejamos. Quando a gente tem um segmento, por exemplo, eu vou pegar como modelo o segmento de C6. A gente sabe que C6 tem a sua inervação segmentar na vértebra dada pelo ramo posterior, né, e pelo nervo sinovertebral. Bom, essa inervação vai garantir a capacidade sensitiva, né, a percepção dolorosa, por exemplo, no periósteo. E não é incomum nós tocarmos, por exemplo, numa espinhosa e o paciente referir que essa vértebra está dolorida. E o que isso quer dizer? Bom, deixa eu só pegar um modelo aqui para apresentar para vocês e já volto. Retomando então. Se a gente tem no nosso modelo foi C6, certo? Se, por exemplo, C6 sofre com uma falta de mobilidade articular, a gente sabe que toda vez que a pessoa realizar um movimento, seja de rotação da cabeça, vamos supor que nesse exemplo aqui falte rotação para a direita. Se toda vez que a pessoa
tentar olhar para a direita, não essa vértebra de C6 não corresponder com o movimento que o corpo está tentando realizar, os ligamentos e a cápsula, que são extremamente inervadas, irão informar o corno posterior da medula que aquela estrutura está sendo sobrecarregada. Pelo modelo teórico de subluxação do Fey, a gente sabe que isso é uma cinesiopatologia. E como reflexo dessa cinesiopatologia e desse excesso de estímulo capsular ligamentar, vai acontecer um excesso de estimulação no corno posterior da medula. Existe um excesso de input sensorial chegando ali. E esse corno posterior da medula, ele acaba se comunicando com o corno anterior através de um interneurônio e gerando uma resposta de contração muscular que vai causar ainda mais transtorno para essa região. A gente sabe que através da cinesiopatologia, a gente desenvolve uma miopatologia, uma patologia neural, que já se iniciou através dessa propriocepção alterada e pelo aumento de fluxo de informações no corno posterior da medula, mas que com o passar do tempo, com o aumento desse tônus muscular, gerando compressão discal, gerando compressão facetária, formando um processo inflamatório local, a própria raiz vertebral pode entrar em sofrimento. E uma vez que essa raiz vertebral entra em sofrimento, que a gente chama de sensibilização, ela acaba estimulando o nervo nervórum e ela passa a gerar informações dolorosas por todo o seu trajeto. E olha só, a inervação do periósteo também se dá através da raiz desse mesmo segmento. Se essa raiz fica sensibilizada, esse periósteo também fica sensibilizado. Então, a primeira questão da inervação do esclerótomo é dor à palpação da espinhosa. Agora, é lógico, a inervação da raiz de C6 pode gerar mais problemas. Então, uma das formas da gente fazer o diagnóstico é tentando entender quais são os segmentos que vão ser inervados pela raiz de C6. No nosso exemplo, a raiz de C6, ela vai ajudar a formar o nervo radial. Espera que eu já volto. Vou pegar mais um exemplo para a gente. Voltei. Então, a gente já viu que o esclerótomo de C6, pela inervação do segmento, vai estar sensibilizado. E por onde estiver passando a inervação formada pela raiz de C6, também vai existir um comprometimento. Por exemplo, o nervo radial, a gente sabe que ele passa nessa região posterior do húmero. E a gente tem um acesso nessa região posterolateral do húmero, aonde, se existir um comprometimento da raiz, uma sensibilização dessa raiz, essa região pode estar sensibilizada. Pode até mesmo ter uma alodínia, onde um simples toque pode gerar dor. Mas o mais comum é se a gente fizer uma fricção nessa parte do húmero, o paciente vai sentir, vai perceber uma dor mais aguda. Outra região é logo abaixo, na cabeça do rádio, por onde também passa o nervo radial. Então, quando a gente faz uma fricção na cabeça do rádio, nós também perceberemos um relato por parte do paciente de uma dor mais aguda, indicando uma sensibilização dessa raiz.
Ah, então quer dizer agora que eu vou fazer, eu vou fechar o meu diagnóstico de sensibilização ou de uma disfunção da raiz de C6 através do esclerótomo? Não. A gente sabe que as nossas avaliações a nível ortopédico, os testes individuais são muito pouco específicos e a gente precisa de somar informações para poder fechar um diagnóstico mais preciso. Então, se eu associar a informação do esclerótomo com a informação do miótomo, a gente sabe que C6, por exemplo, eu posso testar com a força do bíceps. Se eu ainda adicionar um reflexo do bíceps, uma sensibilização, uma investigação de sensibilidade na região dermatomal de C6, que vai estar correspondente a essa área. Se essas informações de miótomo, dermátomo, reflexo e esclerótomo estiverem alteradas, é um bom indicativo de que eu devo pedir um exame, por exemplo, de ressonância magnética ou até mesmo de eletroneuromiografia, ou até os dois, para poder fechar um diagnóstico de radiculopatia. Não que eu não saiba que essa raiz está em sofrimento, porque se tudo isso estiver alterado, é claro que ela está em sofrimento. Eu só não sei o que está causando essa alteração. Pode ser um disco, pode ser um osteófito, mas também pode ser um tumor, não é verdade? Pode ser também algum acometimento direto dessa raiz, pode ter sido um trauma. Aí a, a anamnese, a investigação da história pregressa pode me trazer mais informações para eu desenvolver uma hipótese diagnóstica e fechar um tratamento adequado para esse paciente. Mas percebam que esse esclerótomo tem mais a ver com a inervação do que com a relação metamérica entre os folhetos embrionários. De modo que, assim como o dermátomo e o miótomo, o esclerótomo também tem um mapa. Eu incentivo sempre aos meus alunos a estarem observando os mapas de dermátomo, miótomo, esclerótomo, de dor visceral, para entender essas correlações. C6, como nós vimos, tem a parte posterior do úmero, tem a cabeça do rádio, são zonas de exposição aonde nós podemos estar avaliando, mas também podemos estar avaliando o acrômio para a raiz de C5, é uma outra forma, e assim por diante. Existem várias formas de tentarmos fechar um diagnóstico através dos mapas de esclerótomo. O que eu incentivo vocês é a memorizar ou pelo menos a ter um mapa de esclerótomo no seu consultório e passar a adicionar na sua avaliação essa investigação para que você feche com ainda mais sucesso os seus diagnósticos. Da mesma maneira que nós temos os esclerótomos, nós temos as relações de dor visceral. E aí nós vamos entrar agora em uma outra seara. Então, quando nós nos referimos à questão visceral, a gente tem que ficar atento, principalmente à questão dos movimentos, né? Por quê? Durante todos os movimentos que nós realizamos com o nosso corpo, os órgãos estão se mexendo na cavidade abdominal e na cavidade torácica. Assim como a cada respiração que nós fazemos, existe movimento entre os órgãos
para poder acompanhar o movimento que o diafragma faz de descida e subida. E em cima disso é que a gente vai fazer a nossa avaliação a partir dos movimentos que essa víscera faz e a partir do que as alterações nas vísceras e que proporcionam disfunção de movimento podem causar no aparelho locomotor. Ou as disfunções que o aparelho locomotor podem causar na víscera. Será que isso é comum? Ou será que é mais comum o contrário? Vamos ver. Quando nós falamos de dor somatovisceral, a gente está se referindo justamente a essa questão de alteração na coluna vertebral, gerando uma disfunção visceral. Por exemplo, um paciente, um exemplo bem tranquilo de se entender. Um paciente com uma escoliose de 50 graus. Por exemplo, eu tenho uma concavidade aqui do lado esquerdo, muito grande. Será que a função pulmonar desse meu lado esquerdo vai ser igual à do lado direito? É claro que não, ela vai estar comprometida, né? E ela pode, através de uma disfunção aberrante aqui na coluna vertebral, vai existir todo um comprometimento pulmonar que pode gerar uma disfunção nele. Mas e, por exemplo, isso é uma coisa muito aberrante, muito fácil de entender. Mas e, por exemplo, uma subluxação no Atlas? Será que ela pode causar uma disfunção na digestão? Será que ela pode causar uma alteração ao ponto de causar dor no estômago? A gente sabe que o nervo vago é o principal não, é a inervação parasimpática do estômago, é ela que vai ajudar a fazer uma digestão. E uma disfunção, um comprometimento dessa inervação, com certeza vai levar a uma alteração no processo digestivo. Mas será que só a falta de hipomobilidade pode causar essa disfunção a nível do estômago? A literatura ela ainda não esclarece isso. Clinicamente, parece que sim, mas ainda faltam maiores evidências científicas para demonstrar isso, mas clinicamente parece que sim. É bastante comum pacientes que sofrem com um processo de dificuldade de digestão, quando normalizam a saída do nervo vago, seja através de uma correção de uma disfunção do Atlas ou do occipital, relatarem uma certa melhora no processo digestivo ou uma diminuição do desconforto após uma refeição mais pesada que anteriormente eles tinham dificuldade de digerir. Essa é uma possibilidade. Mas, como eu falei, essa possibilidade ainda não é bem documentada cientificamente. Agora, em contrapartida, os reflexos viscerossomáticos são muito bem documentados. As alterações nas vísceras causando repercussão na coluna vertebral, causando dor do aparelho locomotor, isso está muito bem documentado em mapas e em literatura. A gente sabe, por exemplo, que um infarto do miocárdio, ou seja, uma alteração grave
do coração, vai gerar repercussão e dor tanto no peito quanto na escápula, podendo subir para a coluna cervical e irradiar para toda a região do membro superior, chegando até o dedo mínimo, como simulando uma radiculopatia, por exemplo, no nervo de C8. Ou então, uma úlcera gástrica causando forte dor interescapular, mais ou menos ali na região de T4, T5, T6. Isso a gente sabe que acontece. Isso são reflexos viscerossomáticos, ou seja, um problema de origem visceral causando dor e alteração na coluna vertebral. É lógico que eu estou pegando eventos muito extremos para explicar, que é para ficar fácil de entender. Mas, por exemplo, uma coisa mais leve. Um paciente que sofra de refluxo gastroesofágico e que se alimenta, faz uma refeição ali no almoço com refrigerante, uma bebida gasosa, e uns 30, 40 minutos pós o almoço passa a sentir uma dor na região torácica, nessa mesma área ali de T4, T5, T6, entre as escápulas, uma dor ali mais difusa. E esse paciente chega no seu consultório, dali umas 2 horas, e ainda se queixando dessa dor na coluna torácica. Você vai lá, faz a palpação do esclerótomo, percebe que T4, T5, T6 está alterada, está dolorida, por causa do aparecimento dessa dor e do excesso de informação nesse segmento. Pode existir uma fixação vertebral correspondente a um aumento de tensão dos músculos intertransversal, transverso espinhal, os monossegmentais da região. E você desavisadamente, sem investigar mais profundamente o que está acontecendo com esse paciente, vai lá e ajusta aquela coluna torácica. É claro que o ajuste vai quebrar aquele reflexo local, vai gerar um efeito inibitório da dor, porque ele aciona a inibição descendente da dor na hora que ele gera uma informação através da manipulação lá para a substância periarquital cinzenta. A mobilidade vai melhorar e o paciente vai ter uma sensação de bem-estar. Porém, o que ativou aquela disfunção na coluna vertebral foi um reflexo viscerossomático. Ok, você quebrou aquele problema naquele momento em que você ajustou, mas aí o paciente foi para casa e de noite ele faz uma refeição pesada, né? Como eu sou lá da Bahia, ele chega de noite e resolve comer um sarapatel. E aí ainda toma um refrigerante à base de cola e resolve deitar cedo para dormir. É claro que o refluxo dele vai atacar novamente. E como esse estômago não está funcionando adequadamente, o que vai acontecer? A dor interescapular na região da coluna torácica vai retornar novamente. E quantas vezes eu ajustar a coluna torácica e não cuidar de entender o que está acontecendo com o meu paciente, essa dor vai ficar retornando toda vez que ele abusar da refeição.
E o que pode ter acontecido para o paciente ter desenvolvido essa disfunção do estômago? Aí são outros problemas. A gente vai ter que tentar entender isso. Talvez naquele nosso primeiro exemplo, né, uma disfunção lá do nervo vago esteja dificultando a digestão desse paciente e esse estômago não está cumprindo o seu papel de digestão e está desenvolvendo um refluxo. Ou o paciente tem uma diminuição da produção do suco gástrico. A gente sabe, por exemplo, que a cárdia é pH dependente, então se a acidez no estômago não tiver adequada, ela não fecha de forma competente. E se a acidez também não é adequada, se não tem suco gástrico suficiente, a digestão fica mais lentificada e você tende, principalmente se tiver comido muito e o estômago estiver cheio, a ter o refluxo. Então, a gente teria que desenvolver um exercício para entender o que está acontecendo com esse paciente, o porquê que ele está desenvolvendo o refluxo, e não só ficar tratando a dor da coluna torácica dele. E para a gente entender que a dor da coluna torácica vem de um refluxo, eu preciso de fazer uma anamnese, uma investigação diagnóstica muito bem feita. E eu preciso de também ter em mente os mapas das dores viscerais, é claro. Então, nesse ponto, saber identificar o padrão de dor de cada órgão e víscera vai nos ajudar a escapar de muito problema, né? Talvez não no consultório, talvez não apareça casos tão extremos, mas quem, por exemplo, atende a nível hospitalar pode se deparar com coisas mais sérias, né? Por exemplo, vamos lá observar a nível da coluna torácica. A gente sabe, por exemplo, que o pâncreas pode dar uma dor em forma de faixa aqui na lombar. Uma lesão no reto pode dar uma dor, olha aqui, ó, bem na região lombar baixa. Uma vez no hospital em que eu trabalho, lá em Salvador, eu tive um caso de um paciente que estava internado e estava sentindo muita dor lombar e queria receber uma sessão de manipulação para tratar a dor dele. E eu fui chamado para fazer esse atendimento e fui analisar o prontuário dele. E quando eu estava analisando o prontuário dele, eu vi que ele tinha pancreatite e que o motivo da internação dele era essa. Ele estava na UTI, mas com fortes dores que não estavam conseguindo, não estava regredindo, elas não estavam regredindo mediante medicações fortes. Né? Eles já estavam, inclusive, fazendo utilização de morfina, que é a morfina. E mesmo assim não estava controlando a dor dele. Então eu fui chamado para ver se não era alguma disfunção que não fosse só o pâncreas, mas quando eu analisei o padrão da dor dele, era muito clássica do pâncreas. Não existia posição de conforto para ele. Os movimentos na coluna vertebral não alteravam o padrão de dor que ele estava me descrevendo, e eu demonstrei para ele que o ajuste ali naquele momento não iria fazer bem para ele, e na verdade, mediante a outras alterações que ele apresentava lá, era inclusive contraindicado.
E aí a gente trabalhou de outra forma para tentar ajudar a controlar a dor dele, mais com recursos fisioterapêuticos. É, mas, assim, são casos mais complicados, né? Como, por exemplo, você, né, descuidar que uma dor no ombro pode estar sendo causada por uma alteração hepática, né? A gente sabe que no ombro direito é território do fígado. E se o fígado tiver algum comprometimento maior ou tiver em disfunção, ele pode estar gerando dor para essa região do ombro direito e a gente, se não fizer uma investigação muito bem feita, pode estar tratando um ombro que não vai melhorar nunca porque o problema está lá embaixo, no fígado, né? Ou então a vesícula biliar, referindo dor na região de arcos costais inferiores, lá na coluna, e você tentando tratar essa disfunção dos arcos costais sem levar em conta que o problema pode estar na vesícula biliar. É claro que se o paciente te procura por causa de uma dor musculoesquelética e você encontrar naquela região uma disfunção, uma subluxação que justifique um ajuste, você vai ajustar. A questão não é essa, a questão é que se você estiver ajustando e o paciente não está apresentando nenhuma melhora, é porque o seu diagnóstico está errado e aí vale a pena a gente reconsiderar e avaliar melhor essas vísceras, certo? Então, primeiramente, é a gente ter em mente a questão das inervações simpáticas e parasimpáticas das vísceras que a gente vai avaliar. Tentar entender se isso mediante um paciente desse modelo que a gente falou, que não está evoluindo adequadamente e que a gente suspeita que pode ter alguma alteração a nível visceral. Então, vamos tentar avaliar como é que está essa inervação simpática e parasimpática das vias. Como é que estão as saídas dessas raízes? Essas vértebras estão comprometidas? Dessa maneira, a gente tenta entender também se existe um reflexo somato-visceral e um reflexo víscero-somático. Como naquele exemplo do estômago que eu dei, poderia estar acontecendo os dois. Um reflexo, uma alteração da inervação parasimpática do estômago, dificultando a digestão desse estômago, e esse estômago agora produzindo um excesso de acidez gastroesofágico, provocando uma inflamação e aumentando o aporte, o influxo sensorial para a região ali de T5. E aí causando dor na região torácica. Então, como é que anda a inervação simpática e parasimpática dessas vísceras? Bom, uma vez analisado isso, verificado como é que estão, lembrando que a inervação parasimpática a gente tem principalmente não, a gente tem inervação parasimpática vindo, né, do nervo vago direito e esquerdo e do plexo lombosacral. Passado essa fase, a gente precisa de entender as características da dor visceral, né, que é uma dor espontânea, mal localizada, de difícil descrição, que não segue um padrão dermatomal, uma dor profunda que pode irradiar, que não melhora ou melhora muito pouco com o repouso, não se altera nas mudanças de decúbito,
nem de posicionamento. Algumas podem alterar com o movimento do tronco, às vezes, né? Mas para pior, talvez, se você estiver apertando ali, né, uma região ah, em disfunção. Outro passo é a gente fazer uma anamnese bem feita para identificar possíveis sinais e sintomas que possam ser provenientes das vísceras e saber fazer uma palpação adequada para a gente extrair informações sobre tonicidade das paredes, das cavidades, né, tonicidade do diafragma e também identificar os espasmos viscerais. Para isso a gente pode fazer uma separação do abdômen na forma de quadrantes, como a gente verifica aqui do lado direito da tela, né? Quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito e quadrante inferior esquerdo. Ou como se utiliza mais na medicina, que é a gente dividir em 9 partes e denominá-las como hipocôndrio direito, aonde a gente vai estar localizando aqui o fígado, a vesícula biliar, o epigastro, onde está a região gastroesofágica, o estômago, a cabeça do pâncreas atrás do estômago, né? Uma parte do cólon transverso, o hipocôndrio esquerdo e a relação com as vísceras que os ocupam, né? Flanco direito, mesogastro, flanco esquerdo, e fossa ilíaca direita, hipogástrio, né? E fossa ilíaca esquerda. Ok. Essa localização ela é importante para a gente poder fazer também exames palpatórios que venham nos ajudar a entender se alguma víscera localizada nessa região possa ter disfunção. Por exemplo, quando a gente está ali na fossa do ilíaco direito e você faz uma pressão e você tira essa pressão subitamente, se o paciente referir uma dor muito aguda, pode ser um sinal de uma apendicite, né? E esse teste você pode fazer em cada zona dessa para verificar se existe dor. Outra forma que a gente tem para avaliar, né, fora essa palpação dos quadrantes ou das zonas específicas do hipocôndrio, epigastro, enfim, é fazer percussão em cima de cada órgão, né? Sabendo que cada órgão tem um som ou maciço ou oco, né? O grupo dos sons maciços configura o coração, o fígado, o colo transverso, o intestino delgado e o sigmoide, que já está aqui embaixo, né, na fossa ilíaca esquerda. E o som oco a gente vai ter para pulmão, estômago, o cego na fossa ilíaca direita aqui embaixo, o cólon ascendente e o cólon descendente, certo? Além de saber fazer percussão, reconhecer, entender o que está acontecendo, uma coisa importante, principalmente para nós que somos fisioterapeutas, quiropraticistas, terapeutas manuais, enfim, é identificar os pontos de visceroespasmo, porque nesses pontos a gente pode trabalhar e ajudar em muito a diminuir o desconforto
visceral que esse paciente sente e assim tentar diminuir as dores referidas para o aparelho locomotor, né? Diminuir o reflexo viscerossomático. E quais são esses pontos, né? Os principais pontos que a gente deve estar procurando por visceroespasmo são mais comuns da gente encontrar. É o ponto da vesícula biliar, o ponto do esfíncter de Oddi, o ponto do cólon ascendente, do seco, da válvula iliocecal, do plexo solar, do piloro, da região duodeno jejunal, do cólon descendente e do cólon sigmoide. Essas regiões são regiões que a gente, se seguir o esquema da fossa ilíaca direita, subindo para o flanco direito, vindo para o hipocôndrio direito, para a região epigástrica, hipocôndrio esquerdo, flanco esquerdo e fossa ilíaca esquerda, você acaba passando por todos esses pontos de visceroespasmo. E ao identificar numa região, se você não sabe localizar com precisão esses pontos, se você tiver uma palpação bem apurada e atenta, quando você estiver examinando a parede abdominal do seu paciente, toda vez que você encontrar um ponto de maior tensão, você pode aumentar um pouco a compressão e ver o que esse paciente refere. Se ele referir dor, ali é uma região para você trabalhar e liberar a dor daquele ponto. Pode ser com técnicas de digitopressão, pode ser com técnicas da osteopatia, como a técnica de Jones, né? Pode ser com as manipulações viscerais, enfim, cada um vai ter a sua arma para poder tratar esse ponto. Mas o importante é a gente entender a relação do visceroespasmo, que é o reflexo viscerossomático, e a relação do reflexo somato-visceral. A gente precisa de tratar os dois e não somente um desses reflexos para atender da melhor forma o nosso paciente. Então, eu espero poder ter correspondido à expectativa de vocês a respeito dessas informações que eu trouxe. Espero que possa acrescentar na avaliação clínica de cada um que estiver assistindo esse vídeo. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao Dr. Pablo por ter me orientado e aberto as portas aqui do ICV para eu estar estagiando e completando a minha formação de 1.500 horas aqui na FIC. E a gente se encontra em outra aula ou em algum congresso aqui ou fora daqui. Um forte abraço a todos, que Deus os abençoe e até uma próxima. Até mais.